E quantas queixas IGT tem recebido nos últimos tempos de situações de infração das empresas? No ano passado, se não estou em erro, recebemos 600 e tal pedidos de intervenção. Tem a ver com várias questões, desde férias, não inscrição no INPS, irregularidade nos horários de trabalho, falta de equipamentos de proteção individual. Portanto, são aspectos diversos. E ao recebermos os pedidos de intervenção, há um procedimento que é distribuído normalmente a um inspetor que vai cuidar do pedido de intervenção, que pode culminar na aplicação de uma coima, por exemplo. Mas antes disso, pode solicitar informações à entidade empregadora ou ao próprio trabalhador, pode efetuar uma visita ao local de trabalho para constatar se realmente aquela denúncia ou aquele pedido de intervenção corresponde realmente aos factos relatados pelo trabalhador. Mas também recebemos pedidos de intervenção e denúncias por parte dos sindicatos. Como o Gilberto disse, essa questão de segurança no trabalho não se resolve com a fiscalização, porque a fiscalização não pode estar 24 horas nos locais de trabalho. É preciso que todos nós, portanto, conjuguemos os esforços no sentido de evitarmos acidentes de trabalho e prevenirmos, apostar na prevenção. Aqui as entidades empregadoras têm um papel muito importante, como realçou o Gilberto, a questão da formação, a implementação dos planos de segurança, a análise dos riscos, tudo isso, portanto, irá contribuir para a prevenção, porque quando não está a inspeção do trabalho, portanto, deve ser os responsáveis da empresa é que têm de cuidar, portanto, da segurança dos trabalhadores. E o próprio trabalhador também, como disse há bocado, deve fazer a análise de risco. Portanto, o trabalhador não pode pôr em causa a sua integridade física antes de iniciar, portanto, um dia de trabalho. Como bem disse no bloco anterior, que é comum notar que em várias obras as pessoas não utilizam utensílios de proteção individual. E quando isso é deparado, é detectado, o que tem sido feito da parte de IGT? Normalmente nós apostamos na sensibilização. Chamamos a atenção aos trabalhadores, mas também tem a parte coerciva, que aplicamos coima. Mas nós não queremos aplicar coimas. O que é que queremos é que os acidentes não aconteçam e que os trabalhadores tenham consciência da utilidade de utilizarem, portanto, os equipamentos de proteção individual, mas também das entidades empregadoras, portanto, terem, portanto, nos locais de trabalho os equipamentos de proteção coletiva. Portanto, porque aplicar coima não resolve o problema. Temos exemplos de várias empresas que já aplicamos várias coimas, que são reincidentes, mas continuam, portanto, a infringir, portanto, as normas relacionadas com as relações laborais. Isso para ver que nem sempre as coimas resolvem o problema. É uma questão de consciencialização, tanto das entidades empregadoras como dos próprios trabalhadores para essa questão de segurança no trabalho. Sr. Gilberto, enquanto representante de um sindicato muito ativo nessas questões que envolvem os trabalhadores, como é que vê as ações da IGT em relação a fazer com que as empresas cumpram o que tem sido imposto pela lei para garantir a segurança no trabalho? Sobre essa matéria, eu gostaria de dizer que, provavelmente, há que fazer alguma coisa sobre essa matéria. Veja que os trabalhadores são fornecidos um determinado material de proteção, mas não usa. A partir daí chega um inspetor geral, um inspetor de trabalho, aplique à entidade empregadora uma coima porque encontrou um trabalhador que não está a usar um determinado equipamento. Ora, a entidade empregadora, nesse caso, está-se a ser injustamente coimada. Quer dizer que deveria ser o trabalhador a ser coimado, porque você pediu, nós demos esse equipamento e você não usa. E agora a entidade empregadora que tem de pagar, tem de suportar. Quer dizer, isto aqui é a lei, deriva-se da própria lei, não há nada a fazer.
mas deveria ser ao contrário. Quando um trabalhador não usa os materiais de proteção e provoca implicitamente um acidente de trabalho, deve ser, de facto, culpabilizado. Não com o processo disciplinar, como se diz agora, deve ser feito esse processo disciplinar. Não. Você vai ser também responsabilizado com uma coima, ainda que seja uma coima menor, como forma de prevenção, não é? Mas isso tem de ser traduzido na lei, não é? Tem de ficar na lei, porque se não for assim, portanto, nada feito. E porque sempre nós ouvimos das entidades empregadoras, nós compramos e eles não usam. E há situações em que os trabalhadores não usam simplesmente porque não foram disponibilizados. Veja, há uma situação que eu devo dizer, eu trabalho com o setor da agricultura. O setor da agricultura, como nós todos sabemos, os trabalhadores trabalham com produtos tóxicos. Tóxicos nos jardins, essa coisa toda. Mesmo nas empresas, no Ministério da Agricultura, há materiais, há esses materiais, há materiais de proteção, mas não usam. As máscaras, essa coisa toda. É um perigo enorme trabalhar com produtos tóxicos. Daqui a uns anos podem sofrer lesões internas, está a ver? Mas não usam e acham que está tudo normal e passam tudo despercebido, como se trata, portanto, de trabalho, portanto, no interior. Não seria uma responsabilidade da empresa informá-los dos riscos? É precisamente isso que estamos a dizer, é que as empresas, as instituições devem fazer um plano atempado para o uso dos equipamentos e materiais de proteção. Só assim vamos eliminar, pouco a pouco, os acidentes de trabalho em Cabo Verde. Porque se não for assim, nada feito. Eu posso ir a fazer uma fiscalização hoje 20, 30, 40 vezes numa determinada empresa, mas acontece na mesma os acidentes de trabalho. Há outras possíveis causas do acidente de trabalho? Sr. Anildo? Portanto, já falamos aqui de várias causas, nomeadamente, portanto, a avaliação do risco que não é feito pelo trabalhador, a falta de formação, a falta de equipamentos de proteção individual. Quando acontece um acidente, deve-se fazer a avaliação, portanto, a análise por que aconteceu e corrigir para que não volte a acontecer, mas também, às vezes, distração do próprio trabalhador, por exemplo, o uso de telemóveis durante a execução da tarefa. Já vi trabalhadores no andaime a falar ao telemóvel, de chinelos, por exemplo. Portanto, deve-se fazer essa avaliação antes de executar esta tarefa. Portanto, os riscos são muitos, dependendo do setor de atividade. E atenção que qualquer setor de atividade tem os seus riscos. Portanto, a avaliação e o plano de segurança deve ser feita tendo em conta os riscos associados ao exercício da atividade. É claro que há setores que são muito mais perigosos do que outros. Portanto, conforme o nível de risco, assim deve ser feita, portanto, a implementação dos planos de segurança e o uso de equipamentos de proteção adequados para as tarefas, portanto, diferenciadas, portanto, de acordo com o nível de risco. Mas há uma questão que eu gostaria de dizer, que Cabo Verde, nesse momento, tem muitas fábricas, não é? Fábricas de têxteis, fábricas de peixe, etc, etc, e que a inspeção de trabalho, durante a hora de funcionamento, não pode lá estar. Não é? Mas é neste período, precisamente, que acontece um caso de um piso escorregadio, ou então uma máquina que já se avariou, e que por uma questão de encomenda tem de ser feito, mesmo assim, com essa máquina estragada,
ou avariada, e acaba, de facto, para promover um acidente de trabalho. Eu acho que temos que fazer algo sobre essa matéria. Lá está. Se houver esse plano de higiene, saúde e segurança no trabalho, então logo quando houver uma avaria numa máquina, a fábrica tem de parar. Tem de parar. Acontece isso. Uma vez em São Vicente, era a empresa Antulo, aconteceu também, há bem pouco tempo, no hotel Rio, portanto, Tuareg, em que efetivamente uma máquina deve ser a máquina de cozinha, não é? Uma máquina de cozinha em que havia um cheiro de gás, mas que acabaram por dizer que não se tratava, portanto, de gases, não era gases, que estava, portanto, a sair. As pessoas diziam que não era gás, mas que efetivamente aconteceu. Mas nós pensamos que deve haver, por isso que eu estou a dizer que não é a Inspeção Geral de Trabalho, os sindicatos nem estava lá, não conseguimos lá entrar, não é? Eles é que devem promover, os trabalhadores é que não devem trabalhar. Eu sempre digo isso, os trabalhadores não devem trabalhar quando haja uma situação dessas. Não trabalham, comunicam os sindicatos comunicam a IGT para tomar, portanto, a rédea da situação. Porque não podemos tolerar essas coisas e nós vamos ficar mal a nível internacional. Somos um país pequeno e com tantos acidentes que o senhor inspetor acabou de dizer. Já vamos continuar. É bastante complicado ter essa. Mas, de qualquer forma, eu estou a dizer aquilo que temos vindo a assistir. Pisos escorregadios, em que as pessoas, a qualquer momento, podem escorregar e cair numa fábrica, que trabalhem com água, essa coisa toda.